Vamos ler, meus irmãos, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Muito bem. Também lembrando, sexta-feira, nós temos aqui o nosso seminário Mais de Deus. Amém? Vai estar conosco, conforme já anunciamos, o missionário Edson Teixeira, que está em constante viagem pelo mundo inteiro, fazendo o trabalho missionário. É um grande servo de Deus, um grande escritor, um grande conferencista, ok? Sempre tem a sua agenda lotada de segunda a segunda, partes aqui no Brasil e muitas partes fora do Brasil, ok? Ele já esteve em uma ocasião ministrando aqui, certo? E ele vai estar conosco nesse final de semana. Sexta-feira, ministra o pastor Olavo, da nossa igreja em Porto Alegre, e no sábado ele vai ministrar no período da tarde, ok? A nossa agenda na tarde começa às 3 horas da tarde, 15 horas pontualmente, certo? E à noite nós não teremos nada, mas nos preservaremos e nos guardaremos para domingo à noite o encerramento, tá bom? Certo? Pode trazer bastante convidados para que possam receber de Deus. Esse é o nosso propósito, amém? Vamos ler então Êxodo capítulo 20, versículo 16. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Agora, lá no livro de Provérbios, está escrito assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meus queridos e amados, que esta palavra ela venha delinear muito a nossa vida e o nosso coração dentro daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, para que a conheçamos, nós temos que ler a palavra de Deus, temos que ler a Bíblia Sagrada, porque ela revela assim qual é a vontade e o querer de Deus. A vontade e o querer de Deus não é a nossa vontade, não é o nosso querer, e cada ensinamento que tem na palavra de Deus é para o nosso benefício, é para a nossa proteção. Deus visa a vida eterna para nós, mas Deus deseja que aqui na terra, a vida nossa aqui, ela seja tranquila, que a nossa vida aqui na terra, ela seja uma vida de harmonia e de paz. Deus não é o que faz os atritos e contritos e aflições no coração do ser humano. Mas o próprio ser humano provoca o mal contra o outro e destrói a vida do outro, e destrói tudo. Destrói lares, famílias, destrói a reputação, nunca o caráter de uma pessoa. Nos 10 mandamentos, assim chamados 10 mandamentos, descrito em várias partes na Bíblia, ele é narrado ali que nós não devemos levantar um falso testemunho ou uma calúnia contra os nossos irmãos, contra as pessoas que estão na nossa volta. E o livro de Provérbios, ele vai apontar 6 coisas que Deus odeia. Alguma coisa que você odeia, mas algumas coisas que é mais do que odiar, é detestar, é ampliar a palavra ódio. E a Bíblia diz que a 7ª o Senhor abomina. Então na realidade são 7 comportamentos que de uma forma bem objetiva e muito clara Deus odeia e Deus detesta. E a Bíblia vai mencionar que são os olhos altivos, ou seja, o orgulho, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos e os pés que se apressam para fazer o mal. E aqui vem aquela que Deus tem um ódio e Deus detesta: a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meus irmãos, Deus detesta e Deus odeia. Essa palavra ela edifica, essa palavra ela constrói a nossa vida. Essa palavra nós não vamos estar ouvindo por aí no mundo, mas é na igreja, na casa do Senhor que a gente vai ouvir a palavra de Deus, ok? Então nós vamos nos deter
apenas nos 2 últimos textos, que é a testemunha falsa e os que espalham mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meus irmãos, quando existe um falso testemunho, é nas entranhas do inferno, do mal, do lado maligno, que isso é produzido. E infelizmente isso é irremediavelmente. Não tem como consertar, ele destrói uma vida. Um homem, ok? E um homem na Bíblia, ele foi absolutamente destruído a sua vida. Há um exemplo na Bíblia, e eu trago aqui para vocês esse exemplo, essa ilustração desse homem na Bíblia, que ele foi destruído, a vida dele foi destruída, a infância dele foi destruída, os seus sonhos, tentaram apagar e destruir os seus sonhos, por causa de inveja. Mais adiante, passado mais algum tempo, mais alguns anos da sua vida, a sua vida é destruída por calúnia, por difamação, por falar em verdade sobre ele. Aos que estão bem contextualizados dentro da palavra de Deus e na Bíblia Sagrada, vão logo pensar, é José esse homem. Ele foi exatamente odiado pelos seus irmãos, porque os seus irmãos venderam ele como escravo lá do Egito, por ciúme. Mas eu acredito sim que ainda pior do que isso, ele ainda trabalhou como escravo, ele conseguiu naquela casa ir bem, e se sair bem, ele conseguiu ser notório, o seu trabalho era bem feito, e ele recebia não dinheiro, mas ele recebia elogio, ele recebia reconhecimento pelo seu trabalho, de forma que era colocado em posição melhor e maior, aonde ele estava trabalhando. Mas lá naquela casa, a Bíblia menciona que José, ele foi feito uma calúnia contra ele. E por causa dessa calúnia, José, ele foi preso, ele foi colocado na cadeia, numa prisão, para nunca mais sair de lá, para viver eternamente, até chegar à sua câncer, seus cabelos brancos, e morrer mofado dentro de uma prisão. Por causa de quê? Calúnia, de falar alguma coisa que é uma inverdade insustentável a respeito dele. Não fosse, meus amados, a bondade, a misericórdia e a ação do nosso Deus, que o tirou de lá e o colocou no lugar de honra, ele teria morrido lá. Infelizmente, há muitas pessoas que sofrem por calúnias, sofrem por serem difamados sem ter base nisto. E eu trago esta mensagem essa noite, meus irmãos, por quê, meus irmãos? Porque não só porque, quem sabe, você é uma vítima, mas porque nós podemos ser as pessoas que podem produzir alguma coisa. E para o bem do corpo de Cristo, esta palavra, ela é a palavra de Deus, e eu preciso compartilhar com a igreja para que nós cresçamos, ok? Com entendimento naquilo que as Escrituras nos ensinam. Não quero apenas ensinar um lado das Escrituras e não lhe ensinar os outros. Preciso ensinar tudo, meus amados, como um pai deve ensinar os seus filhos. Como pastor eu devo ensinar e me sinto na responsabilidade, no cuidado de vocês, para que possam vocês ir bem em tudo na vida. Porque às vezes uma coisa errada na nossa vida, ela estraga todas as demais. E às vezes até mesmo na área de saúde, a gente sofre na área da saúde por um mal que nós plantamos lá atrás, ele é espiritual. Há doenças que elas são físicas, há doenças que elas são hereditárias, mas há outras que elas são espirituais, ela é de cunho espiritual. E a pessoa faz um exame, não aparece. Aí não existe diagnóstico para relatar qual é o problema que a pessoa tem, mas às vezes a história da pessoa está em alguma coisa que não foi consertada e que não passou pelo crivo do arrependimento e uma vida transformada. Meus amados, Êxodo 20:16 diz, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, certo? Mas hoje eu uso essa noite, meus irmãos, para trazer essa verdade, porque o Senhor Jesus, ele resumindo os mandamentos e a lei, Jesus utiliza 5 desses mandamentos. Observa bem, um deles é o falso testemunho.
Lucas 18, 20, Jesus diz o seguinte: sabe os mandamentos? E aí Jesus vai citar 5 mandamentos. Quais os 5 mandamentos que Jesus vai mencionar? Um deles é o falso testemunho. Ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. E o outro, Jesus vai dizer: honra o teu pai e tua mãe. Dada a importância, Jesus fala. E por que eu não vou falar? E por que nós não vamos falar? Ok? Paulo também, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele escreve na Bíblia Sagrada, e ele, resumindo a lei, ele não deixa de fora o falso testemunho. Romanos 13, versículo 9, Paulo ele escreve ali, anote, registre para você compartilhar, para você repartir com outros também. Diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e aí Paulo vai dizer: não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, dentro desta palavra se resume: amará teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, ok? Meus amados, quem produz um falso testemunho e espalha mentiras a respeito de alguém, na realidade está expondo esta pessoa a uma situação que não vai ter como remediar depois. Já que, infelizmente, a partir do momento que seja contado, largado, espalhada a mentira a respeito de alguém, quem quer que seja, vai ficar muito difícil depois consertar isso. Pois mesmo com todos os desmentidos que possam ser tentados, aquela mentira inicial, aquela mentira lá no início, para muitas pessoas vai prevalecer. Ou seja, o poder da calúnia, de transformar grandes mentiras em verdades absolutas, meus amados, não vai conseguir consertar e passar uma borracha. Você pode até escrever e passar uma borracha, fica marcas ali. Na folha de baixo, na folha de trás vai ficar a marca do que você já escreveu. As marcas, elas ficam, meus amados, marcadas. Ok? Meus amados, eu sei que vários já sofreram, quantas vezes eu já sofri a respeito. Mas pode até ter manchado a tua reputação, pode até ter manchado nossa reputação, mas não o nosso caráter. Porque caráter é aquilo que eu sou. Reputação é aquilo que os outros sabem de mim. Caráter é aquilo que Deus vê em mim. Reputação é que os outros veem em mim. Importante é o meu caráter, quem eu sou diante de Deus, e não o que os outros dizem, o que os outros pensam, o que os outros acham. A tendência humana, meus amados, é mais dar crédito às coisas ruins do que para as coisas boas. A tendência do ser humano, a tendência no coração humano, é dar crédito às coisas ruins e não às coisas boas. Notícias ruins e negativas, elas correm mais rápido e elas vão mais longe do que as notícias boas, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu usar o irmão Fernando, né? Irmão André Fernando, como o irmão Fernando, homem de Deus, ok? Busca o Senhor, ama sua esposa, né? Tem um amor muito grande pelo rebanho, né? Vai lá para a cidade de São Vedelino no sábado sim, sábado não, ministrar a palavra, orar pelo povo lá, se dedica ao Senhor, né? Tem um grande zelo, um grande carinho, é o coordenador do nosso teológico, coordenador do curso Crescendo na Fé. Mas se eu disser para alguém, para uma pessoa, diz: olha, o irmão Fernando, tu não sabe, mas ele já esteve preso. Um dia, lá no quartel, ele pegou a arma e apontou lá para o comandante. Ainda bem que outros chegaram lá e prenderam ele, e ele ficou na cadeia. Ficou preso. Eu estou usando como exemplo, não aconteceu, graças a Deus, a conduta dele é ilibada, né? Tanto que já está na reserva, né? Não é na aposentadoria, né, que se diz, né? O civil é aposentado, o militar é reserva. E está na reserva, se entrou como capitão, né? Muito honrado lá dentro e prestigiado. Mas entre eu falar aquelas coisas boas dele e falar negativa,
sempre as pessoas vão lembrar daquilo que é negativo. Nunca vão lembrar das coisas boas. Se eu perguntar, o que eu falei de bom a respeito do irmão André Fernando? Dizer, ele é uma pessoa legal. Está aí de ruim. Olha, a coisa é feia lá para o lado dele. Não é pessoa assim, olha, cuidado. Irmãos, as pessoas têm uma tendência maligna de guardar o que é errado. E eu digo, irmãos, que tanto comete o crime da calúnia quem fala, sofre com a calúnia quem falou, o que foi mal falado e quem ouviu. Quem emprestou o seu ouvido para ouvir também está sendo cúmplice, também está ajudando. Então nunca empreste o teu ouvido para falar mal, para ouvir mal de alguém. Há pessoas que elas têm, parece que um dom maligno, dado pelo diabo, de espalhar contenda, de falar intrigas, e de falar coisas ruins e negativas dos outros. A Bíblia mesmo condena a respeito de mulheres, diz-nos nas cartas, de mulheres frívolas, que elas vão de casa em casa, são mexeriqueiras. Meus amados, nós temos que zelar e nós temos que cuidar, porque o coração do homem é mau, nós somos propensos a julgar, e até pensar aquele julgamento, onde tem fumaça, aí tem fogo. Gente, falou, irmãos, quem falou? Por que falou? Tem prova disso? Não quero nem saber, às vezes tem que dizer, olha, não quero saber. Se é notícia ruim, se é falar mal de alguém, eu não quero ouvir. Eu não quero emprestar os meus ouvidos para estas coisas, porque elas não me edificam, elas não me constroem. Meus amados, deixa eu dizer a vocês, cuidado também para que você não arruine a vida de outros emprestando o seu ouvido, é pecado, Deus detesta. Deus detesta isto. Deus odeia isso. Deus é contra isto. São princípios malignos, ok? São princípios malignos. Palavra calúnia. Aliás, a palavra, quantos já ouviram falar da palavra diabo? Quantos já ouviram palavra, já ouviram, né? Você tem uma noção o que é um ser ruim, né? Inimigo do povo de Deus. A palavra diabo é uma palavra latim, ok? E a palavra diabo significa caluniador, ok? Essa é a expressão. Então, quando a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos caluniar, está usando exatamente essa palavra que no latim é diabo, a mesma expressão dada para alguém que calunia. Se alguém começa a fazer calúnia contra outro, está sendo um diabo. No latim está sendo um diabo, um caluniador. Meus amados, nós temos que preservar e cuidar o nosso coração. Eu achei interessante uma vez, há muitos anos atrás, não muitos, mas vários anos atrás, fizeram uma reportagem, botaram um repórter, né, fez um teste com um político muito famoso ali em São Paulo, e levou esse político junto para entrevistar algumas pessoas. Então o repórter perguntava para a pessoa, o que você acha de tal político, que foi ex-prefeito de São Paulo? Só que o político não estava junto ali, ele estava numa cabine móvel, estava ali, mas estava vendo no vídeo ao vivo, né, aquela entrevista, e aí perguntava então, e a pessoa dizia, ele é um ladrão, ele é um corrupto. E aí o repórter perguntava, e se você tivesse a oportunidade de estar frente a frente com essa pessoa? Aí disse, eu ficaria. Disse, então tá. Aí eles iam ali, chamavam o político e colocavam na frente da pessoa. Aí o político perguntava, você disse que eu sou corrupto, você disse que eu sou ladrão, mas eu quero perguntar, no que é que eu sou corrupto e no que é que eu sou ladrão? Aí a pessoa, eu não sei, é porque disseram, é porque falam. Irmãos, aí me levou muito a pensar a respeito se ele é ou se ele não é, eu não sei, mas utilizar isso aí me levou exatamente a lembrar, porque às vezes a gente repete o que ouve dos outros sem saber a verdade, sem conhecer a idoneidade, ok? Aí ele perguntava, mas o que é que eu roubei? Me diz assim de maneira bem clara e evidente. A pessoa, eu não sei. Irmãos, Deus se posiciona.
contra a atitude de falar mal, de dizer alguma coisa. A Bíblia diz lá no Salmo 101, verso 5, e diz que aquele que difama o seu próximo, às escondidas, será destruído. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, será destruído. Ok? Diga comigo, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, será destruído. Salmo 101, versículo 5, está na Bíblia. Não quer ser destruído? Nunca faça isso. Ok? Então, irmãos, esse é o comportamento que desagrada tremendamente a Deus e diz que essa pessoa vai ser destruída. Vai ser destruída. Infelizmente, às vezes a gente não entende certas coisas, mas, irmãos, Deus está no controle. Às vezes não tem mais como remediar. Como uma vez um testemunho que eu ouvi, eu fiquei impactado de uma vida que foi destruída por causa de um testemunho que foi dado assim. Eu tenho ele em vídeo, eu gostaria de soltar aqui para que vocês possam pegar na íntegra, ok? Disso que aconteceu há muitos e muitos anos. O que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa, cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar mim. E ela foi levada para um quartinho. A esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela. E falou com ela. E foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber. Foi uma coisa muito bem feita. Mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar. Vem aqui. O seu marido, por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi de uma igreja assim, 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 e nossa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado, estava, e ele chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Ok. Meus amados, esse vídeo vocês podem assistir na internet. Ele está com o nome O Poder da Calúnia. Okay? Ele estava meio travado aqui na nossa transmissão. Okay? Mas ele fala exatamente isso, meus irmãos. 20 anos sofrendo alguém por causa de uma calúnia. Perdeu a família, perdeu o seu ministério, perdeu a sua reputação
E a pergunta, não é somente entregar a carteirinha do ministério. Vocês me devolvem a minha reputação? Vocês me devolvem a minha família, que havia perdido por causa disso? Meus irmãos, os danos causados são extraordinários. Nesse vídeo ela menciona um estudo interessante sobre os danitas, a tribo de Dan, que quando Jacó está para morrer, ele abençoa seus filhos, e uma das coisas que é falada a respeito de Dan, que ele é como uma serpente que morde o calcanhar do cavalo, e fazendo o seu cavaleiro cair. E é algo interessante que nas 12 tribos de Israel, e a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, 12 tribos, as 12 tribos que formam 144 mil. E é interessante que a tribo de Dan não está entre os 144 mil. Então se diz o seguinte, que há uma tribo, na realidade tem duas tribos que não vão para o céu. Os danitas não vão para o céu, porque eles são traiçoeiros, eles falam mal e eles falam pelas costas. Meus amados, eu acho tão interessante porque a Bíblia tem 1189 capítulos, de Gênesis a Apocalipse, fala do pecado da língua, de usar para maldizer a outro. Mas há um capítulo muito especial, que é no livro de Tiago, capítulo 3, que ele dedica exatamente para falar dos males existentes da língua. E diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pormos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande selva, uma grande floresta, ela é incendiada por uma pequena fagulha iniciada. E aqui Tiago vai comparar o poder destruidor da língua, como pode destruir uma língua, ok? Ora, a língua é fogo, diz a palavra de Deus, é mundo de iniquidade, ou seja, na língua está toda a iniquidade do ser humano. E a Bíblia diz mais, está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A própria língua põe em chamas o corpo para o inferno. Aí vamos lembrar uma palavra do Senhor Jesus, que ele disse o seguinte, qualquer que disser ou chamar o seu irmão de raca, ou seja, traduzindo, louco, doido, a Bíblia diz que já é réu do fogo do inferno. Só pelo fato de ser mais que louco, somente por usar uma expressão que aparentemente eu acho que não vai ofender a tanto, a nossa língua ela ofende, a nossa língua ela machuca, a nossa língua despreza, a nossa língua desvaloriza as pessoas. Mas a nossa língua, ela deve fazer o bem, ela deve ser a língua que louva o Senhor, e Deus recebe aquele louvor, mas como também abençoa e ajuda a vida de outros. Portanto, meus amados, a Bíblia vai continuar dizendo a respeito disso. Diz, pois toda espécie de fera, de aves e répteis, e de seres marinhos, se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas aí Tiago, pastor da igreja em Jerusalém,
ele vai dizer: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. E diz mais, carregado. Carregado, sabe de quê? A Bíblia diz assim, ó, de veneno mortífero. De veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E o versículo 10 vai dizer: de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar uma fonte doce e daquilo que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode jorrar água doce. A mesma língua, ela não pode ser uma língua que amaldiçoa e uma língua que abençoa. A nossa língua, ela tem que ser língua que vai abençoar sempre. Amém? Há pessoas que são machucadas por palavras, por expressões, por desafios que desonram as pessoas. Mas, meus amados, não sejamos assim. Assim como a Bíblia Sagrada fala, Tiago fala sobre isto, Paulo fala da importância disso, o Senhor Jesus fala disso, nós como igreja que não vamos nos calar. Nós precisamos, amados, a ter isso ao nosso coração e sermos porta-vozes de bênçãos da parte do Senhor, porque o Senhor quer fazer Deus quer agir de uma maneira tão forte, meus amados, através de nós, amém? Por meio de nós, mas nós temos que ser canal de bênção, amém? A nossa língua tem que ser abençoadora, nós não podemos ser coniventes, receptores ou produtores de coisas que não vão edificar. Portanto, amados, que o nosso Deus, que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, esteja a converter a cada dia o nosso coração, esteja a converter cada dia a nossa alma e os nossos lábios para Ele. Bem disse o salmista: põe, Senhor, um guarda na minha boca, para que eu não peque contra Ti. O salmista disse: Senhor, coloca um guarda, Senhor, para vigiar a minha boca, porque a minha boca, ela é perigosa. A Bíblia diz que a língua, ela é venenosa, tem um veneno mortífero na ponta da língua. Há casamentos que se separam, não é por causa de adultério, mas é por causa da língua, por causa de uma expressão. Um xinga daqui, outro xinga de lá, daqui a pouco sobra para os parentes também, já envolve a família. Meus amados, que nós venhamos ser pessoas que vamos produzir paz e vamos proclamar a palavra de Deus com grande autoridade, amém? Vivendo a palavra e vivendo para a palavra, amém? Não adianta eu viver para Deus, mas eu viver amaldiçoando, viver com maldição na minha boca. Deus quer que nós o servimos, que nós o adoramos e que nós sejamos pessoas usadas tremendamente pelo Senhor nas suas mãos, amém? Mas que nós, meus amados, sejamos transformados pelo poder da sua palavra poderosa, amém? Existe aquele exemplo muito lindo das 3 peneiras. Alguém chega para Sócrates, né? E pergunta para ele, diz: olha, eu tenho uma coisa para falar a respeito de um cara amigo teu. E ele diz: espera um momento. Disse Sócrates: antes de me contar isso, já fez passar pelas 3 peneiras? Diz ele: 3 peneiras? Nem sabia que tem isso. O que quer dizer isso? Diz ele: vamos peneirar o que a gente vai falar. Diz ele: a primeira peneira, né, a primeira peneira é a peneira da verdade. Tu tem certeza que isso que tu vai me dizer é verdade? Aí ele disse: olha, bom, eu não sei. Eu ouvi os outros contarem, eu não sei se exatamente é verdade. Diz ele: a segunda peneira, tem bondade nisso que tu vai falar? Existe alguma bondade? É coisa boa que tu vai falar? Diz ele: com certeza tu deve ter feito passar pela segunda peneira, a peneira da bondade, né? Pela informação da bondade. Ou não? Diz ele: o homem ficou envergonhado e respondeu: olha, devo confessar que pela peneira da bondade eu não fiz passar, não. Diz ele: está aí pela terceira peneira. Diz ele: qual que é a terceira peneira? A peneira da necessidade. Pense bem se é necessário contar-me esse fato, ou mesmo passá-lo adiante. Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? É necessário? Diz ele: não, na verdade não. Então,
Disse o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, e também não é necessário, então é melhor que guarde apenas para ti e que morra aí. É semelhante a alguém que odiava o seu vizinho e vivia falando mal, falava mal, e dizia um monte de coisa errada e mentia contra ele. Mentia, até que um dia ele foi preso de tanta acusação. E ele penou na cadeia 2 anos. Quando ele saiu da cadeia, ele levantou, né? Ele botou o seu vizinho, que botou ele na cadeia, botou na justiça. Aí diante do juiz agora estava o vizinho acusador, na justiça, e o juiz perguntou para ele: olha, tudo aquilo que o senhor falou, o senhor tem prova? Diz ele: não, eu não tenho prova nenhuma, mas eu ouvi falar. Diz ele: então é o seguinte, o senhor vai para a cadeia. Diz ele: não, mas é só boato, você não vai fazer mal para ninguém. Diz ele: então é o seguinte, amanhã eu dou a sentença. Escreve todos os boatos que o senhor sabe dele. E aí o senhor pica bem e espalha pela cidade. E volta aqui amanhã. E ele fez isso. No dia seguinte, o juiz disse: olha, vamos então para o julgamento. Diz ele: o senhor me traga todos os papeizinhos que o senhor picou e espalhou pela cidade. Diz ele: juiz, isso é impossível, eu não consigo, espalhou o vento, espalhou por tudo que é lugar. Diz ele: esse é o dano que faz um boato. Não tem mais como reverter, não tem mais como consertar. Aliás, dizem que tem 3 coisas que jamais voltam. Uma flecha, depois que entesou e largou ela não vai parar na metade do caminho e vai fazer uma volta, pensar e vai retornar. Não, ela vai até o fim, ela não vai voltar mais. Segunda coisa que não volta é uma pena, um saco cheio de pena em cima do morro, em cima de uma montanha, com vento, você espalhar aquelas penas, nunca mais elas vão voltar para dentro daquele saco. E a terceira coisa que nunca mais volta é uma palavra que foi lançada, uma palavra que foi dita. Portanto, meus amados, nós devemos guardar-nos diante do Senhor. Você quer ser uma pessoa correta, quer ser uma pessoa santa, comece pela nossa boca. A santidade, ela começa aqui, amém? Certo? A santidade começa nos nossos lábios. Deus deseja ouvir o louvor dos nossos lábios. Deus deseja ouvir o louvor do nosso coração. Mas, meus amados, vai começar a iniciar no nosso coração. Ok? Tem um palio vermelho, IK9243, aqui na frente de uma garagem. Ok? Estão solicitando para retirar, porque entrada e saída de um vizinho, e o vizinho pode, né, não está muito contente, ok? Se é de algum dos amados, por gentileza, né, retire, não deixe ali. Aliás, até uma indicação, né, irmãos, nós temos estacionamento, ok? Deixe sempre o carro no estacionamento, lá os irmãos estão cuidando e zelando, né, para que nada aconteça no carro dos irmãos, tá bom? É um palio vermelho, tá bom? Certo? Então, meus amados, que o Senhor nosso Deus nos guarde, que venhamos atentamente ouvir da palavra de Deus e receber do seu conselho para a nossa vida, amém? Por isso eu quero encerrar, irmãos, lendo exatamente o texto que lemos no início. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Okay? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que o nosso Deus nos santifique pela sua palavra, amém? Que sejamos robustecidos, fortalecidos e nos aproximamos mais de Deus através da sua palavra, amém? Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé e nós vamos orar a Deus. O Ministério de Louvor já pode ir passando aqui, amém? Meus amados, é o ano de 2018 que nós queremos mais de Deus, amém? Amém? Você quer mais de Deus para a sua vida, amém? E esse mais de Deus, às vezes são cirurgias que Deus vai fazendo em nós, que Deus vai operando em nós. E a palavra de Deus, meus amados, que a Bíblia diz que é viva e eficaz, como espada de 2 gumes, ela vai cortando a gente, mas ela vai melhorando, amém? E ela vai nos transformando. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, nem é o que eu sinto, mas é o que a palavra de Deus diz, que vai transformar a nossa vida, amém? E que nós nos enchemos da palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o querer de Deus para a nossa vida, amém?
Vamos orar ao Senhor e vamos nos colocar diante de Deus. Se você precisa diante do Senhor pedir perdão por alguma coisa, se você é alguém que já foi vitimado, você é alguém que já sofreu por isto, também coloque diante de Deus a sua cura. Em nome de Jesus, eu quero dizer que o Senhor quer curar o teu coração, que o nosso Deus quer restaurar o nosso coração. Por que Deus quer curar o nosso coração? Porque, meus amados, antes mesmo de você sofrer alguma calúnia, antes mesmo de você sofrer algum agravo que fizeram contra você, o Senhor já nos dizia aqui em Êxodo 20, amém? Para não fazer isto. O Senhor já nos diz no livro de Salmos sobre isto. O livro de Jó também está registrado sobre isto. O livro de Provérbios está cheio a respeito disto. O próprio Senhor Jesus relata e renova novamente isto. Nas cartas de Paulo está isto. Na carta de Tiago está isto. Meus amados, a Bíblia está cheia. Por que que Deus ensina isto? Para proteger o coração, para proteger a tua alma. Então, meus amados, eu vejo nesta palavra também um momento de cura. Cura de Deus, Deus querendo curar o nosso coração. Quem sabe você já tomou prejuízo na vida. Quem sabe você já sofreu prejuízos na vida, porque alguém falou contra você. Mas que o Senhor nosso Deus restaure em nome de Jesus. E se porventura você já produziu alguma coisa, busque no Senhor arrependimento. E diga: Deus, converte o meu coração, converte minha língua, converta os meus lábios, purifica os meus lábios. Isaías capítulo 6, do chamado dele. E ele: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu quero chamar os ministros de Deus aqui. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Queremos interceder pela sua vida. Em nome de Jesus, não queremos que você carregue o teu fardo sozinho, que você carregue a tua luta sozinho. Quem sabe prejuízos a qual você já tomou lá no passado, mas que o Senhor nosso Deus esteja restaurando, em nome de Jesus, porque Ele te ama. Tanto o Senhor nosso Deus te ama, que Ele escreve essa palavra para proteger a tua alma, para que o teu coração seja Ele protegido, e ele seja guarnecido pelo Senhor nosso Deus. Bem, eu quero chamar aqui, em nome de Jesus, nossos obreiros, líderes, e homens e mulheres, esposas, juntos para orar, em nome de Jesus, amém? Passem à frente, amados, para a intercessão. Nós vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus, amém?